Quem não tivesse como imprimir, poderia copiar, tá? A gente aqui não dificulta nada, a gente só resolve, tá? A gente não tá aqui para dificultar nada, não. Certo? Do jeito que vocês puderem fazer. O importante é vocês fazerem, tá? Do jeito que vocês puderem fazer, certo? Vocês façam, tá bom? O importante é só fazer. Tia, qual é a página? Não é página, amor, é atividade do caderno. Ah, tá. A tia passou Tá certo. na sexta-feira, tá? Tá. Pronto. Então, vamos lá. Era ainda sobre a reciclagem, né? Que a gente viu, a gente viu aquele videozinho, aí a tia passou essa atividadezinha para vocês. Era uma coisinha simples, certo? Mas era só para complementar o assunto, tá? Tinha um texto, certo? Nesse texto, e ele dizia assim, ó: isso não está me cheirando bem. Imagine uma bolinha de neve no topo de uma montanha. E quando ela chegar lá embaixo, vai ter virado um imenso bolão, não é? Isso é o que acontece com o lixo. Cada um de nós, brasileiros, produz mais ou menos 500 gramas de lixo todos os dias. Ou mais, né? Parece pouco, mas é só fazer as contas. Todos os dias, esse lixo vira um bolão de milhões de toneladas. Só na cidade de São Paulo, são produzidas 12 mil toneladas por dia. Olha só, tá? 12 mil toneladas por dia lá na cidade de São Paulo. Para resolver esse problemão, a reciclagem é uma grande ideia, né? Na reciclagem, o lixo é tratado e será reaproveitado para fazer novos produtos. Para reciclar, preciso primeiro separar os tipos de lixo feitos de plástico, papel, metal e vidro, que são materiais reaproveitáveis. Esses materiais reaproveitáveis, gente, que eles falam, são aqueles materiais que podem ser reciclados, certo? Materiais reaproveitáveis são os materiais que a gente pode reutilizar novamente, né? Lembra lá dos 3 Rzinhos, né, da reciclagem? Né? É por isso que em alguns lugares a gente encontra algumas lixeiras coloridas, né? Que foi aquelas lixeiras da coleta seletiva que a gente viu lá no nosso conteúdo, certo? Aí nós temos aí 5 questões, certo? A primeira questão diz assim: o texto foi escrito para A, informar as pessoas, B, divertir as pessoas, C, promover um produto, D, dar um recado. Vocês colocaram qual? Informar as pessoas. Informar as pessoas. Muito bem, certo? Então, a primeira questão vocês vão marcar a letra A, certo? Gente, aí, nessa primeira questão aí, vocês podem observar que se a gente for analisar bem, certo? Nós teremos tanto a A como a D, né? Porque aí ele está informando as pessoas e está dando um recado, né? Então, ou a A ou a D também estariam certas, tá bom? Mas a que cabe mais ao texto, mais ao assunto, é a letrinha A, certo? Pode marcar as duas? Hum? Pode marcar Não, só marca uma, tá? Só a A. 2. De acordo com as informações do texto, o grande problema nas cidades é A, separação do lixo, B, a reciclagem do lixo, C, a produção de lixo, D, a decomposição do lixo. Qual foi a que vocês colocaram? Eu marquei a C, a produção de lixo. O Kaique marcou a C. Alguém mais marcou a C igual com ele? Vocês concordam? Eu marquei a C também, tia. Pronto, olha aí, o João Pedro também marcou a C.
Caio também, né, Caio? Tia, que página é? Não é página, é no caderno, na folha que a tia passou na sexta-feira. Pronto. Então a resposta certa é qual? A C, viu? Vocês estão certos, tá? A C é a resposta certa. Por quê, gente? Vocês podem observar que no texto ele fala muito da produção de lixo, que as pessoas produzem mais de 500 gramas de lixo todos os dias, né? Então ele fala da produção do lixo, certo? 3. Segundo o texto, cada brasileiro produz por dia A. 200 gramas de lixo. B. 300 gramas de lixo. C. 500 gramas de lixo. D. 500 1 quilo gramas de de lixo. lixo. Já foi até respondido, né? 500 gramas de lixo, tá? É a letrinha C. Vocês irão marcar, tá bom? Muito bem. 4. Para solucionar este problema, é preciso o quê, né? A. Separar o lixo para reciclagem. B. Jogar o lixo nos lixões. C. Limpar o lixo dos rios. D. Produzir mais lixo. A. Tia, nessa daqui, tia, eu marquei duas porque eu não sabia qual é. Aí eu vou apagar a que tá errada. Eu coloquei a A e a C, então eu vou apagar a qual, tia? Qual que é a resposta? Pronto. Aí no texto, o que é que ele está falando, né? Ele fala para você, lá embaixo, pertinho no final do texto, ele diz assim, ó, na reciclagem o lixo é tratado, será reaproveitado para fazer novos produtos. Então, gente, ele diz assim, ó, para reciclar é preciso primeiro separar todos os tipos de lixo, como plástico, papel, metal. Então, a resposta correta é a mesmo, tá? Separar o lixo para reciclagem, ok? E a Oi? Ô, tia, você pode repetir a 3 que meu áudio aqui bugou, eu não tava conseguindo escutar. A 3 é a C, amor, 500 gramas de lixo. Tá certo, obrigado. A 4 é a A, tá bom? Eu não prestei atenção no bichinho aqui do caderno porque eu fui escovar os dentes. 5. Separar o lixo para reciclagem ajuda muito a solucionar o problema do lixo. Para isso, é preciso que as pessoas joguem o lixo nos cestos corretos. Pinte os cestos com as cores corretas. Aí vocês já sabem, né? É o orgânico, isso, João Pedro, desse jeito aí mesmo, viu, amor? Pronto, olha aí, ó. Olha quem eu tô vendo, a Júlia. Eu nunca vejo ela. Muito bem, Júlia, desse jeito aí, viu, amor? Pronto, o orgânico, vocês sabem que é marrom, né? O metal, amarelo, papel azul, o plástico vermelho e o vidro verde, tá? Essas cores que vocês devem pintar. Vocês deveriam pintar, né? Porque a atividade foi de sexta-feira, tá? Pronto. Encerrando o assunto aqui, né, da reciclagem, nós iremos iniciar um novo assunto, né, no nosso livro, na unidade 4, né, que a gente vai começar a falar sobre o ser humano, gente. Ser humano, né? Nós iremos iniciar a unidade 4 hoje, certo? E essa unidade 4, ela requer um pouquinho mais de atenção. Como assim, tia? Pronto. Na unidade 4, a gente vai ver sobre o ser humano, sobre os sistemas que a gente tem no corpo, as células, certo? Os hábitos alimentares, a pele, certo? Todos os tipos de sistema, tanto desde o sistema digestório, respiratório, cardiovascular, nervoso, reprodutor. Só que isso vai ao longo digamos que do terceiro ao quarto bimestre, certo? A gente vai iniciar hoje, certo? A gente vai ver esses conteúdos e a gente vai ver bem devagar para que vocês possam realmente aprender. Nós temos até o final do ano, né, para trabalhar com esses conteúdos, certo, gente? Então, assim, o objetivo, né, desse conteúdo
do ser humano é o quê? É que a gente possa identificar, né, as partes que formam o corpo humano, né? Também está diferenciando as funções das partes do corpo, certo? Assim, nós sempre estamos vendo, né? O nosso livro de ciências, ele sempre nos mostra, né? Como é o corpo, o ser humano, como é o corpo humano. Só que assim, no livro de vocês, do quinto ano, ele vem um pouquinho mais avançado, certo? A gente vai trabalhar. Tia, Oi, que página? página 146 do livro de ciências. Perdão, Obrigada. esqueci mesmo de falar, viu? Pronto. Então, assim, gente, o ser humano, a gente, nessa parte aqui, a gente vai ver só essa página hoje, tá? Sobre o ser humano. Por quê? Porque a gente precisa ir com calma. As células, elas fazem parte do ser humano? Fazem. Só que já é outro, vamos usar a linguagem popular do brasileiro, já é outros 500, tá? Também faz parte, mas aí a gente precisa estar sempre bem informado de como funciona, né, todos os sistemas, certo? Como funciona o nosso corpo, tá bom? 104 é, tia? Hã? É 104? 146. 146. Tia, tem um livro que fala todos os seres do ser humano. Uhum. Pronto, ótimo. Certo? Pronto, gente. Então, assim, como eu estava, né, falando para vocês, esse conteúdo, ele vai puxar, esses conteúdos agora da unidade 4 ele vai puxar um pouquinho mais de vocês, certo? É como eu falei, vocês já viram, né, falando sobre o ser humano. Só que aqui no nosso livro do quinto ano, ele vem um pouquinho mais puxado, né? A gente precisa um pouquinho de mais atenção, porque ele vai falar bem mais, né, do que o que a gente já sabe, tá bom? São coisas diferentes, né? Cada ano a gente vê uma etapa diferente. Então vamos lá, página 146, o ser humano, né, na unidade 1 no capítulo 1 da unidade 4, tá? O ser humano. Cada pessoa é um ser único. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Você é único. Pode ter alguém parecido com você, né? Mas não é igual, certo? Ai, eu tenho a minha irmã, ela é parecida comigo, mas ela não é igual a mim, certo? O corpo dela, né? As partes do corpo são totalmente diferentes, certo? A gente não tem aparências, a gente tem semelhanças, certo? Então, assim, cada pessoa é um ser único. Eu sou única, vocês também são únicos. Nem os irmãos gêmeos, eles são iguais, idênticos, né? Sempre tem que ter alguma coisa que difere, tá? Diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da aparência externa, foi o que eu acabei de falar para vocês. A aparência externa é o quê? É o nosso físico, é o que está fora da gente, né? É o nosso corpo, é a nossa pele, é a cor do cabelo, a cor dos olhos, certo? É a aparência externa. Apesar de herdarmos características comuns de nossos pais e nossas mães. Pronto. Eu estava falando para vocês. Eu sou parecida com a minha mãe, eu sou parecida com meu pai, certo? Você tem semelhanças, certo? Você tem semelhança. Tia, Por quê? Porque a gente herda características, certo? A gente herda características dos nossos pais, dos nossos parentes, dos familiares, certo? É desse jeito que funciona o corpo humano. Por quê? Porque nós temos células, né? Iguais. O sangue, né? Digamos que seja misturado. Um pouquinho do sangue do meu pai, um pouquinho do sangue da minha mãe, né? Sempre os nossos pais nos dizem isso. Ai, esse menino parece mais com o pai dele. Não, essa menina, ela parece mais com o pai dela, ou com a mãe dela, certo? A gente sempre tem, né, esse ditado. Esse menino, ó, é a cara da avó dele. A Ei, gente não tia, sempre diz isso? Oi. quando eu subo lá pra cima lá pra minha bisavó, né? Hum. O pai vai para uns amigos dele. Aí eles ficam dizendo, macho, tu cresceu com a cara do teu pai, mano. Pois é, exatamente. É essas semelhanças mesmo que as pessoas usam, certo?
Mas assim, é como eu falei para vocês, nós temos semelhantes, nós temos semelhanças parecidas com as de nossos pais, de nossos avós, irmãos, tios, né? Entretanto, dos familiares, certo? Tia, Mas que nós somos únicos. tia, Oi, me diga a verdade, eu pareço com quem? com a sua mãe. Você Tem gente é tem gente que hum, diz que eu pareço mais com meu pai. não. Eu acho que vai de cada semelhança, né, das pessoas, de cada visão, né, Tia, digamos assim. Oi. o Renan puxou o pai dele pra jogar bola. Nós estamos falando de semelhanças físicas, né? Da semelhança externa, tá? Tia, Oi, daqui da minha casa, eu puxei tudo, foi do meu pai. Só pois as é. orelhas. Ei, tia, eu vendo Ei, tia. negócio de Oi. foto, vendo esse desenho aqui, tia, eu vou passar uma semana sem dormir, tia. Ah, alguém falou assim, ei, tia. Não? Ok. Oi. Eu ouvi uma história, tia, assim, né? Eu tava pesquisando, né? As pesquisas pra fazer meu dever, aí eu fui ouvir uma pesquisa. Falando Uhum. assim, ó. Uma mãe tava grávida de uma menina. Quando nasceu, aí o pai era moreno e a mãe era branca. Quando nasceu uma branca e uma morena. É verdade. Acontece mesmo, né? Semelhanças em E relação a as chances são muito baixas de acontecer, tava dizendo. mas acontece, né? Depende, né, da geração, tá? E a gente vai ver mais na frente isso aí, em relação a essa produção. Continuando Tia, aqui. Oi. tem gente que diz que tem duas coisas, umas coisas que eu puxei do meu pai e da minha mãe. Da minha mãe eu puxei os olhos e a cor da pele. O resto do meu pai. Pronto, aí são aparências externas, né? Como a gente está falando. Continuando. Essas características são estudadas pela genética, tá, gente? É a genética do corpo, tá? Ramo da biologia, né, que estuda a hereditariedade. Pronto, como eu estava falando para vocês, a biologia, gente, ela estuda a hereditariedade, né? As células, a parte dos cromossomos, né? Tem aquela parte dos cromossomos X e Y que vocês, né, que vão ver futuramente, certo? Aí a estrutura dos genes e suas funções. Gene é o quê? É a unidade fundamental, né, responsável pela hereditariedade, né? O gene, a genética, certo? É uma genética que a gente tem de heranças familiares, certo? Que vai herdando, né? Puxando de família, de gente, de pessoa por pessoa, certo? Né? Que a gente tem uma hereditariedade bem grande, né? Desde lá dos nossos tataravós, nossos bisavós, nossos avós, né? Vem para os nossos pais, para a gente já passa para os filhos. Enfim, é um gene, é uma hereditariedade, né? Os pais, eles passam para os filhos certas características. Pronto. É essas características que a gente vai falar agora. Primeira característica, o tipo e o fator sanguíneo. Como assim, tia? O tipo de sangue e o fator de sangue, certo? Nós temos um RH no nosso sangue que quer dizer o quê? Tem pessoas que são A positivo, A negativo, AB positivo, AB negativo, né? B negativo, B positivo, O, certo? E assim vai, né? Nós temos os tipos de sangue, certo? Cada um tem o seu tipo de sangue e o seu fator sanguíneo, né? A gente faz isso aí através de um exame, né? Que é feito no sangue. Eu, por exemplo, só para vocês entenderem como é que funciona essa parte do fator sanguíneo, né, que é o que os pais da gente passam para a gente. Por exemplo, o meu pai, ele é A negativo e a minha mãe é O positivo, certo? Então, o meu tipo sanguíneo é o quê? A positivo, certo? Por quê? Porque é herança, né, dos meus pais, certo? Essa parte, assim, dos tipos de sangue,
certo? É só para vocês entenderem mais como é que funciona, que é uma das coisas que a gente herda dos nossos pais, certo? Que é o que os pais passam para os filhos. 2, a pigmentação da pele. Pronto. A gente tem a mistura, né, da pigmentação da pele dos nossos pais, certo? Um pode ser moreno, o outro pode ser claro. Aí, quando você é gerado, você pode nascer ou moreno ou claro, ou então com uma cor semelhante às dos dois, né? Dependendo da junção, certo? 3, traços fisionômicos. Os traços fisionômicos são os traços físicos, que é o quê? Nariz, boca, forma de rosto e olhos, certo? O nosso rosto, ele é semelhante ao de alguém da nossa família, certo? Por exemplo, muitas pessoas dizem que eu tenho a semelhança do meu pai, certo? Tanto olhos, como boca, como nariz, a semelhança do meu pai. Já a minha irmã, ela tem a semelhança da minha mãe, e nós não somos parecidas, certo? Por isso que isso, gente, como eu estava falando para vocês, é de genética, certo? Nem sempre obrigado, eu vou nascer parecida com o meu pai, ou eu vou nascer parecida com a minha mãe. O povo tem aquele ditado que dizem que os filhos, as filhas mulheres nascem mais parecidas com os pais, e os filhos homens nascem parecidos com as mães, né? As pessoas têm bastante esse ditado de dizer. Eu acho que isso é coisa das pessoas mais antigas, né? Mas isso depende muito da hereditariedade, muito do gene, certo? 4, o tipo de cabelo. O tipo de cabelo, a gente vai ter sempre parecido com alguém. Por exemplo, tem gente que diz assim, esse menino nasceu com o cabelo um lado do pai e o outro lado da mãe, né? Tem gente que diz isso. Não, é igual do pai dele, o cabelo dele. Não, é parecido com o da mãe dele. E assim vai, né? É questão de lógica, né, gente? De gene, certo? Aí, assim, né? Hoje, a gente por meio do DNA, né, do exame de DNA, que é possível a identificação da paternidade. Como assim, tia? Pronto. Digamos que a mulher está grávida e o pai tem dúvida se é filho dele ou não, né? E vai querer saber se aquele filho é dele, né? Como é que vai saber? Através de um exame de DNA. Pode ser coletado os materiais dos dois, né? Totalmente dos dois. Por quê? Até a saliva, o fio de cabelo, o sangue, o toque, certo? Tudo que venha de você pode ser feito, né? Pode servir de material, né? Para ser feito um exame de DNA. É só ter um fio de cabelo seu, um fio de cabelo do seu pai, né? Que vai ser feito aquele exame de DNA, certo? E aí, se você for filho daquela pessoa mesmo, vai dar positivo. Se não for, dá negativo, certo? O exame de DNA, gente, ele não se faz só por meio do sangue, foi o que eu acabei de falar para vocês aqui, né? A gente utiliza outros materiais, né, para ser feito esse exame de DNA. É possível realizar tal identificação por meio de quê? Dos fios de cabelo, pedaços de unha e pedaços de pele, também pode ser feito, né? Acontece, gente, também, muito de quê? De ter acidentes, né? E às vezes das pessoas, isso é um fato muito raro, mas pode acontecer, das pessoas não conseguir identificar, né, digamos que o corpo daquela pessoa que morreu, então um pedacinho da pele é capaz de identificar se aquela pessoa é realmente filho, né, ou não. Você sabia? Os genes, eles compõem o nosso DNA, né, que encontra-se no núcleo das células e é responsável pela transmissão, né, das características entre os pais e os filhos, né, ocorrida na reprodução por gametas. Em nossas células, 50% do DNA é herdado do pai e 50% é herdado da mãe. Por isso, os filhos possuem muitas semelhanças com os seus genitores. Pronto, nós temos 100% de células, certo? Cada um de nós tem 100% de células. Eu tenho minhas 100% de células, 50% das minhas células é do meu pai e 50% é da minha mãe. Digamos que metade do meu corpo é herança do meu pai 50, e a outra é herança da minha mãe. É assim que funciona, certo? Em relação ao genes, certo? Porque a gente tem as semelhanças dos nossos genitores, tá?
É assim que funciona essa relação da hereditariedade em relação aos genes, certo? Vocês têm alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Não. Não. E se vocês tiverem, a gente tem um minutinho, é a parte de vocês perguntarem e eu explicar que vocês não entenderam, tá? É um conteúdo bastante bom da gente trabalhar, certo? Porque explica bem direitinho, ele vai por partes, certo? Tia, Oi. Oi? Tia, porque 50% é da minha mãe e 50% é do meu pai, aí dando 100% de células, é isso? Isso, exatamente. Entendi, obrigada. Desse jeito. Nada, amor. tia, Oi. sobre essa relação do tipo de cabelo, meu cabelo quando era pequeno não tinha nenhum. Não tinha nenhum e depois foi ficando bem longe. Agora é preto, é tudo misturado, preto com ruivo. Misturado. Pois é verdade. Pronto, gente. Então, assim, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou passar. Aliás, eu não vou passar nenhuma atividade para vocês hoje, certo? A gente vai, porque na próxima aula a gente vai ter uma atividadezinha no livro, certo? Então, hoje eu não vou passar nenhuma atividadezinha para vocês, tá bom? Ok? Tia, Oi. é verdade que Miguel tá. a próxima semana é feriado, é, tia? Feriado? Não. Feriado é só no dia 7 de setembro. Tia, Segunda-feira não vai ter aula, mas não é feriado. tia, Oi. Miguel tá gritando morto de feliz que a tia não vai fazer atividade. Tá botando a mão pra cima. Seu mentiroso! Seu Nossa, mentiroso! Ele só transmitindo o microfone. Horrendo que eu 8h31, tá? Vocês vão ter agora um intervalozinho. Eu também vou ter, tá? Daqui a pouco vocês estarão de volta. Então, tchau. Beijo pra vocês e até amanhã, tá? Tchau, tia! Até amanhã! Até Tchau. amanhã, tia. Tchau, tia! E agora eu vou fazer um cereal para mim. Tá muito feliz que a tia não vai fazer atividade.